Dinheiro é um prêmio simbólico, né? O que interessa realmente é o valor desta homenagem, porque ela vem dentro de um contexto de uma nova Guerra Fria. A gente vem falando sobre isso já há muito tempo. Ela vem num contexto em que, por exemplo, aqui na América Latina nós temos regimes de força, regimes de esquerda, todos eles de perfil autocrata, de DNA ditatorial, e que hoje estão alinhados a outras autocracias globais. A própria China, que é uma ditadura, de um partido único, a Rússia, que também é uma autocracia, ao Irã, né, que é um regime de ayatolás, também uma ditadura, um regime, inclusive, que tem base religiosa, o que torna tudo isso ainda mais complexo. E esse é o alinhamento. É com essa turma que o Lula, que ficou debochando da Maria Corina, gosta de transacionar, né? Gosta de se alinhar. É com essa turma que hoje o Lula está como parceiro, assim como lá o Daniel Ortega na Nicarágua, assim como o próprio Nicolás Maduro na Venezuela. Lembrando que o Lula, já no seu terceiro mandato, recebeu aqui Nicolás Maduro com tapete vermelho, com honras de chefe de Estado. Em nenhum momento, vamos dizer assim, criticou, em nenhum momento o Lula condenou o regime de força venezuelano. Muito pelo contrário. Disse que tudo era resultado de uma narrativa, né, da mídia, da direita, contra o coitadinho do Nicolás Maduro. Só que, Luiz Inácio, tem uma parceira da esquerda, né, que é a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, que liderou uma missão para verificar os direitos humanos na Venezuela. Isso há 2 anos, 3 anos atrás. E ela verificou o quê? Verificou a perseguição, verificou milhares de pessoas presas no Helicóide, que é aquele prédio lá que virou, era um edifício usado como garagem de carros, e passou a ser, ele foi transformado numa prisão política. E ela então fez um relatório, um relatório que foi entregue à ONU e que virou debate internacional, mostrando que mais de 8.000 pessoas foram mortas na perseguição política do regime de Nicolás Maduro e tantos outros milhares perseguidos e silenciados. Então, contra este regime, que tem o apoio do nosso atual regime, dessa lulojuristocracia. Gostaram? Ele ia chamar de lulopetismo, né? Não, mas é porque agora tem o STF junto. O lulopetismo sempre teve. Agora é lulojuristocracia, né? Uma lulojuristocracia. Então, é este regime que nós apoiamos, que nós temos hoje implementado aqui no Brasil, numa fase um pouco anterior à que está na Venezuela, mas não muito anterior, né? E é contra tudo isso que hoje a Maria Corina recebe essa premiação. Então, parabéns, Maria Corina, parabéns aos venezuelanos que têm hombridade de defender o seu país, de defender a democracia, os direitos humanos, que se colocam numa trincheira, como nós aqui, resistindo ao arbítrio, com muita técnica, com conteúdo, com gente de coragem, como o nosso querido Marcos de Gol. Mais uma vez, uma excelente sexta a todos, que tenham um fim de semana bastante produtivo e abençoado. Mas, Cláudio, eu vejo 2 variáveis importantes aí, complementando essa análise que você iniciou. A primeira delas é que isso mostra, não sei se uma mudança de rumos ou uma mudança de ventos no comitê julgador do Prêmio Nobel, que nós sabemos, esse comitê é quase que amplamente dominado por setores esquerdistas. Se você pegar historicamente aqueles que foram laureados, a maioria imensa tem esse viés de esquerda. Isso mostra que talvez os ventos de um ideário liberal conservador começam a soprar mais forte também na Europa, seguindo-se a ascensão de governos de direita, em alguns casos de centro-direita. Isso é muito importante, porque vai reverberar aqui na periferia. Por periferia, eu falo América do Sul e Brasil, o que me leva ao segundo ponto. Isso é um exemplo de como uma oposição deve agir. Não é essa oposição
esfacelada, dividida, que nós temos aqui no Brasil, que sequer sabe o que significa ser de direita. Não tem o menor conteúdo programático para entender o que é de ser de direita. Porque se soubesse, não seria tão facilmente enrolada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Não seria tão facilmente enrolada, ludibriada pelo STF. Não aceitaria esses acordos, que são acordos em que se promete muito e nada se cumpre, e a oposição, a direita, sempre sai prejudicada, porque acredita, porque tem devaneios, porque acredita em coisas que são irrealizáveis do ponto de vista político. Então fica uma lição muito clara, e eu vou voltar a tocar nesse assunto daqui a pouco, de como a oposição precisa ser realmente organizada. Não pode ser como aquele que se coloca como candidato a vice-presidente em qualquer chapa de direita. A situação é essa e nós não podemos fazer nada. Esse é certamente o caminho da ruína, o caminho do fracasso, Cláudio. Olha só, o Alessandro, que é nosso... É de que o oprimido precisa começar a ter a sua voz ouvida. E para isso, é preciso combater a desinformação, Cláudio. Eu tenho visto aí muitos pseudo-analistas que influenciam pessoas dizendo que Maria Corina é de esquerda, porque não existe direita na Venezuela. Não, pessoal. A Maria Corina, ela vem de uma família que tem uma longa tradição de lutas pela direita, uma família conservadora, extremamente católica, e mesmo antes de combater o Chávez e o Maduro, ela já combatia aqueles partidos de centro-esquerda, como o Ação Democrática e o Vontade Popular. Então, não caiam nessa esparrela. Maria Corina não é de esquerda. E aí vocês tocam num ponto. Não existe esquerda na Venezuela. Isso é importante para você ver que, em certos sentidos, o Brasil está pior do que a Venezuela. Porque, pegando um gancho do que a Carol falou, quem faz a intermediação entre a Venezuela, o povo venezuelano e o governo dos Estados Unidos é a Maria Corina. A Maria Corina batalhou por sanções, batalhou por diversas sanções contra o regime. E como nós já discutimos aqui em outros episódios, Cláudio, por vezes essas sanções, elas vão afetar a vida dos cidadãos comuns. Isso faz parte dessa luta, faz parte dessa batalha. Aqui no Brasil, a direita é constantemente perseguida. A direita é penalizada por qualquer coisa, a ponto de nós termos um deputado federal que teve que se exilar nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, que em nenhum momento pediu sanções contra o Estado brasileiro. Pediu sanções contra esses que violam os direitos humanos no Brasil. Pediu sanções contra o STF. Nunca pediu tarifaço contra o Brasil, nem coisa do tipo. E, apesar disso, está aí com o seu pedido de prisão. Não pode botar o pé no Brasil, porque senão vai preso. Ou seja, a direita na Venezuela ainda consegue protestar. Aqui no Brasil, nem esse direito nós temos, Cláudio. Parece que a situação, então, aqui é bem pior. Eu quero recomendar a vocês que leiam o artigo do... Não levou esse Nobel, mas a Corina levou. E esse Nobel para Corina, na minha perspectiva, legitima as ações militares dos Estados Unidos na Venezuela e legitima, inclusive, uma eventual derrubada do Nicolás Maduro através desse cerco militar. Cláudio, não existem coincidências. O Trump, ele não esperava ganhar o prêmio Nobel, como a própria Júlia já explicou aqui, por questões normativas. Ele não era um candidato esse ano. Será um excelente candidato para o ano que vem, possivelmente. Inclusive, já se fala aí de uma dobradinha para o Nobel, Trump e o Netanyahu. Enfim, o fato é que, como você bem colocou, isso fornece para o Trump, essa indicação da Maria Corina, a munição política para que ele possa continuar com a sua política de asfixia do regime Maduro.
Passou totalmente despercebida aqui no Brasil, porque a mídia tradicional não se interessa por esses assuntos, aquilo que vai contra o que eles pregam. Mas no dia 2 de outubro, o Trump enviou ao Congresso norte-americano um chamado aviso presidencial de que está em estado de guerra contra os cartéis de drogas venezuelanos. Aí está o embasamento jurídico para ações mais assertivas, cujo objetivo final é o que se chama lá de regime change, é a mudança de regime. Não foi à toa que, a coisa de uma semana atrás, Trump determinou o rompimento de todas as relações diplomáticas com a Venezuela. Esse é um movimento que, somado com esse aviso presidencial ao Congresso, precede um conflito. Muito se falou daquela reunião do Pete Hegseth, secretário de Defesa norte-americano, mas só se falou da parte, digamos, folclórica dessa reunião, que foi a de se construir uma nova visão das Forças Armadas norte-americanas e que teria-se necessidade de se mudar, inclusive, aspectos físicos dos generais, que estão ali gordinhos, com aquelas benesses, mas isso é a parte que foi divulgada. A parte que não foi divulgada é justamente a preparação para um conflito. Quando virá, eu não consigo afirmar, seria um exercício de especulação de futurologia. Mas, com os elementos que foram passados, o rompimento das relações bilaterais, diplomáticas e esse aviso presidencial colocando os Estados Unidos em estado de guerra contra os grupos criminosos e os cartéis da Venezuela, o ouvinte, nosso amigo, pode imaginar que ações mais assertivas estejam muito próximas. Cláudio. Excelente. Ó, pessoal, com essa a gente vai encerrar aqui. Eu peço mais uma vez que vocês deixem o like de vocês, senta o dedo no like, tá? Importante demais. Quem tá aqui pela primeira vez